Hoje nós vamos falar sobre uma parábola. Uma parábola que eu gosto muito, e eu estudei muito ela porque parece simples, parece ser muito simples para a época, né? Que é a parábola do semeador, né? E a gente gosta muito da parábola, né? Porque ela vai falar assim, e o semeador saiu a semear. Se nós vamos ver o contexto, mas o que tem a ver o semeador saindo a semear? Jesus, ele pega e está no barco, tem uma multidão de pessoas, mais de 100 pessoas, né? E fica na praia e o Jesus em cima de um barquinho para ensinar. E aí, ele está ensinando, de repente ele vai falar assim, e o semeador saiu a semear. Espera aí, tu não vai entender nada. Os apóstolos, nenhum era agricultor. Daquele povo que estava lá, eles eram criadores de ovelhas, também não eram agricultor. E ele vai falar, o semeador saiu a semear, ok? E vocês já sabem da parábola, porque ele vai falar sobre a semente, que uma cai na beira do caminho, outra cai no meio do espinheiro, outra cai no meio das pedras, né? E os apóstolos não vão entender nada, né? Agora, imagine vocês, se os apóstolos que estavam juntos de Jesus não entenderam, quanto mais as pessoas que estavam ouvindo. Espera aí, o que esse homem está falando sobre agricultura? Numa hora dessa, a gente pensando que ele vai falar sobre o reino dos céus, né? Sobre os insondáveis mistérios da natureza. Ele vai falar sobre semeadura. Essa passagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Eu estudando, né, sobre esse assunto, eu me reportei aos tempos que eu era criança e morava com os meus pais. Os meus pais sempre foram agricultores, né? Sempre trabalhavam na roça. Aí eu comecei a pensar, e o semeador saiu a semear. Eu me reportei a ele e comecei a pensar no meu pai. Até me dá uma tristeza quando eu falo no meu pai, porque ele faleceu já faz tempo, né? E ele tinha quase 2 metros de altura, acho que quase mais de alto do que o Ricardo, e um mãozão grande, E eu lembro pequeno, quando ele era pequeno, ele ia até a cidade para comprar sementes, né, para plantar. Aí ele chegava com um saco de semente especial. Aí a gente, como é moleque, quer brincar, né? Aí mexer lá. E aí sabe o que ele faz? Não mexe aí não. Essa semente são sementes especiais. Mas pai, não é igual aquela que está lá no paiol? Não. Essas são sementes especiais. E quando abre o saco, elas eram azul. Ué, o milho era azul. Mas pai, pintaram o milho. Aí eu falei, não, filho, eles apenas colocaram uma tinta que para as formigas não comer, para os bichos não comer. Aí pegar aquele milho grande, selecionado, né? Falou, esses são os milhos selecionados. Filho, esses milhos são caros. Eles não são milho qualquer. E é interessante que ele pega na mão aquele punhado de milho, né? E fala, a gente precisa tomar cuidado ao plantar esse milho. Aí eu comecei a pensar na parábola de Jesus e comecei a pensar quão é preciosa as sementes.
E você precisa tomar cuidado para não jogar elas em qualquer lugar. Vejam bem que a passagem vai falar assim: o semeador saiu a semear. E uma parte da semente vai cair na estrada, terreno duro. E as aves vêm e vai comer. Aí, se fosse no caso do meu pai, falar assim, está vendo? É uma pessoa irresponsável, porque não avalia o preço que custou aquela semente ao ponto de derrubar na estrada. Você tem que tomar cuidado. Aí nós vamos chegar no quê? Por que esse cuidado para não derrubar na estrada? Porque essa semente é preciosa e, no nosso caso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito preciosa. Nós não damos valor, às vezes, por ela, por falta de conhecimento. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você vai tomar muito cuidado com ela. Você sabe que ela é preciosa. Não pode deixar ela à mercê do diabo. Você não pode dar espaço para o diabo. Então, se você vai transportar ela, você vai colocar dentro de um saco que não seja furado. Um saco que não derrube. Por quê? Porque ela é preciosa. Aí eu comecei a entender o meu pai. Por que ele tinha tanto cuidado com aquelas sementes? Porque nós vamos ver que aquelas sementes são sementes especiais que vai produzir muito. Cada grãozinho vai produzir muito. A palavra de Deus é muito preciosa. Às vezes você consegue converter uma pessoa, e no final são milhares de pessoas que vão ser convertidas com o passar dos anos, com o passar dos séculos. Você vai embora para junto de Deus, mas o resultado daquela semente continuará para sempre. E por isso você não pode deixar ela ser comida pelo inimigo. A outra, nós vamos ver que ela vai cair em outros lugares. Vamos dar uma olhadinha no texto? Naquele mesmo dia, 13:1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Meus irmãos, vamos chegar no solo rochoso. E lá eu volto de novo com meu pai de novo. Então, quando ele ia plantar o milho, primeiro ele tiravam todas as pedras do caminho, eles limpavam o terreno. Ai, que trabalhão que dá limpar o terreno, Mas ele falava, é preciso para que a planta nasça livre, e que ela não fique lá em cima da terra para que os animais comam. Aí, pesquisando, eu fui ver as plantações de oliva lá em Jerusalém, lá na região, naquelas regiões. Eles também tiram todas as pedras do campo para plantar as oliveiras. Então, eles fazem muro com aquelas pedras e deixam o terreno limpinho. Por quê? Porque tem que ficar livre o solo, para poder plantar com sabedoria. E olha que aqui que ele não pode deixar cair, aonde? No lugar que tenha pedra. O solo rochoso tem terra pouca, nasce e logo por ver se não se aprofunda, ela morre.
Lembra do passagem de Isaías? Que Jesus parecia uma semente que foi plantada em terra seca, que nascia sem formosura e sem graça. Não, né? É muito difícil para ela tirar o alimento da terra, né? E eu sou um homem privilegiado, porque eu acompanhava essa plantação desde quando ela era pequenininha, porque quando meu pai terminava de gradear, de roçar, de fazer tudo, adubar, preparar, depositar aquela semente na terra, depois de uma semana ou duas, começava a apontar aquele milagre da natureza. É a coisa mais linda do mundo. Ela vai se espreguiçando lá do chão, como se fosse uma criança querendo sair para a rua já. Era a coisa mais linda. A terra era boa, o tempo era bom, tudo preparadinho. E aí então você via tudo verde, o milagre da natureza. Aí os olhos começam a marejar, que maravilha. E você pensa no trabalho que teve, aquele trabalho, mas que está dando resultado. Meus irmãos, quando a palavra, você recebe a palavra de Deus, essa semente maravilhosa, você tem que tomar cuidado, você tem que se preocupar para que ela não se perca. Você tem que procurar os terrenos férteis. Às vezes você está no ponto de ônibus e tem um campo ali que está fértil porque a pessoa está precisando da palavra. E você às vezes se cala, né? Prefere falar ao vento, né? E não dá resultado. Mas você não tem coisa mais linda do mundo, e o senhor Joaquim sabe muito bem disso, quando você fala para uma pessoa e a pessoa fica de olho regalado, querendo ouvir a palavra. Mas aonde tem essa palavra? Aonde tem? E aí fica contente. Mas você parece um solo rochoso. Você deposita a sua semente preciosa num lugar ruim. Mas nós temos que saber que essa semente é muito linda, é muito preciosa. Ela foi comprada com preço muito caro. O meu pai reservava o dinheiro o ano todo para comprar a semente, porque ela era cara. Jesus pagou o preço caro. Por isso ele pode falar, eis que o semeador saiu a semear. Aonde vocês estão semeando as suas sementes? Onde? Não é? E olha que ele vai no 4, aliás, no 6, a partir do 6. Vou ler a partir do 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, cai em solo fértil. Temos que tomar cuidado e ver as parábolas. Os discípulos não entendiam de plantação, os apóstolos não entendiam de plantação, e por que Jesus vai falar sobre semeador? Porque cada cristão que se batiza, ele se torna um semeador. Semear a palavra do Senhor no momento oportuno, no momento em que precise, que precise falar e não se calar. Você não precisa ser pregador aqui na frente para semear a palavra. Você tem a sua escola,
o seu trabalho, né? A sua vida. Né? Você semeia a palavra do Senhor. E como é que é essa palavra? Ela é caríssima, ela é de primeira, ela é híbrida. Ela está pronta para ser plantada e crescer muito. E nós precisamos saber o que nós somos. Os apóstolos não entenderam. Olha aqui, se os discípulos não entenderam, os apóstolos também não entenderam. O mestre está falando de plantação. Né? Bom, se ele falasse de pregação, tem um joguinho mais ou menos, plantação e pregação, mas não tem nada a ver. Né? E eles vão ficar meio... Né? Ele falou assim, mas não é qualquer um. E ele vai explicar, não é qualquer um. Oh, aí eu mereço até uma aguinha. Não é qualquer um que entende. Para a maioria é só uma plantação. Eles não trabalham com isso. Ninguém ali trabalhava com isso. Mas aí, Jesus vai falar, eu estou falando, isso é para a igreja de São Vicente, que vive, que vai aparecer há muitos séculos depois. Ela vai entender. Por quê? Porque nessa época já vai ter internet, já vão falar sobre agricultura, vão falar sobre plantações boas, plantações ruins, né? E eles não entendiam. E eles vão perguntar para o mestre, mestre, não estou entendendo. Aí que ele vai explicar, para que eles entendessem. Mas eles não eram agricultores. Mas vocês também não são agricultores. Mas será que vocês entendem que essa semente é preciosa? Entendam hoje que essa semente é muito preciosa. Essa semente é a palavra de Deus. Ah, mas eu trabalho com administração, não tem nada a ver. Então vai, filho, e aprende sobre a palavra de Deus para entender que ela é preciosa. Ah, mas como que eu vou entender? Vindo para as aulas, não é vindo para o culto. O culto a gente louva e santifica o nome de Deus. Mas quando a gente aprende que a palavra é a semente? Nas aulas a gente aprende o valor que a gente deve dar à palavra de Deus. Como a gente vai ter medo de cometer coisa errada, porque não vai agradar a Deus? Nas aulas, não é no culto. Culto é maravilha, você canta, você louva, você fica com o espírito elevado, porque você está louvando e santificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nas aulas, a gente perturba o professor perguntando, tirando dúvida. E aí então, coitado do Igor, né? A gente fica apertando os professores, para quê? Porque a gente quer saber sobre uma área que a gente não conhece, que é a área de plantação da palavra de Deus. Eu conheci 2 jovens, eles estão lá em Curitiba, eles são agricultores, trabalham com agropecuária, nome esquisito, né? Agropecuária. Então eles trabalham nas roças lá. Maravilha. Ele deve entender de plantações. Se perguntar para ele, então, como é que eu faço para plantar essas sementes híbridas? E ele vai explicar justamente isso. Primeiro você vai escolher a terra. Vai precisar ver se a terra se é fértil ou não. Depois você vai limpar a terra, tirar todos os empecilhos dela. Depois você vai tirar os espinhos. Vai pegar aqueles espinhos todos, arrancar e queimar, porque eles só vão atrapalhar. Depois você vai pegar umas boas máquinas e vai
remover a terra de baixo, colocar para cima, passar a grade e o arado. Né? Para nós, eu vou falar grego, né? Passar arado, passar grade, o que é isso, meu Deus do céu? Mas para mim não, porque eu vivia isso, né? E eu vivia da forma arcaica, daquela forma antiga. Menina, como que era? Era um tipo triângulo cheio de ferro, desse tamanho mais ou menos, e aí o burro ia passando, né? Você aproveitava para subir na parte de trás. Ai, que perigo, né? Se você cai lá, o negócio passa por cima. E ela ia removendo a terra, deixando a terra tudo picadinha, coisa mais linda do mundo. E ela fala assim, depois vem a outra fazendo o buraco. Depois vai você lá, se você não tiver máquina, com a mão, tac, 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 plantando semente por semente. Dá uma base de 3 a 4 milho por buraco. A máquina joga certinho, 3 a 4 milho. Vocês sabem, cada espiga de milho híbrida, plantada do jeito certo, ela dá milhares de grãos, cada espiga. Se eu não me engano, acho que cada espiga dá 600 grãos de milho. Agora, cada pé de milho dá 4 espigas. Você já pensou quanto dá? Vocês já pensaram que, se for a palavra de Deus, vamos traduzir, se for a palavra de Deus plantada, para uma pessoa, ela pode evangelizar milhares de pessoas? Ou vocês vão viver 30 anos na igreja e não vão ter legado nenhum? O que é legado? Vocês não vão converter ninguém. Né? Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para aprender sobre a parábola de Jesus. A parábola que vai mostrar como você deve evangelizar e o valor que elas têm. Ok? E não se preocupem, uma das coisas muito importantes, essa semente, o crescimento, quem vai dar é Deus, não é você. O teu trabalho é só trabalho manual. Preparar a terra, tirar os espinhos, plantar a semente, e aí esperar em Deus. Porque se você faz o teu trabalho, o que acontece, senhor Igor? A justiça de Deus se apresenta. O que é a justiça de Deus? Deus reconhece o teu trabalho e a planta explode. Ao ponto de você não conseguir entrar dentro, porque ela está fechada de espigas de milho. É aquela coisa mais linda do mundo. Tenham o prazer de visitar uma fazenda assim, e vocês vão ficar orgulhosos, né, da tecnologia. A tecnologia tem que vir para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Vamos ensinar, que eu já falei para a igreja, vamos ensinar nossas crianças a cantarem. Meus irmãos, seria a coisa mais linda se no culto todo mundo cantasse, mas as crianças cantassem também. E você pudesse ouvir aquelas vozinhas. Por quê? Porque Deus espera que cada um faça o seu trabalho dentro da congregação. Ok? Eu espero que a gente possa estudar a palavra do semeador e possa olhar ela como algo mais do que apenas sementes, como as pessoas às vezes usam, desperdiçando semente com sacos furados, desperdiçando semente, jogando de qualquer jeito no meio das pedras, desperdiçando semente, jogando no meio dos espinhos. Antes de fazer o trabalho, orem, se preparem, porque é para Deus, e a justiça
de Deus se realizará na sua vida ou na vida da igreja. Obrigado.